Olá, pessoas, tudo bem? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Márcia Lima e essa é a voz de Deus em seu lar. Tava aí meio sumidinha, passei assim por uns probleminhas relevantes, mas agora está tudo bem para a glória do Senhor. E eu gostaria de compartilhar algo para o teu coração. E eu quero começar fazendo uma pergunta. O que queres que eu te faça? Não é bem eu, Márcia Lima. Embora eu possa sim fazer algo por você, que é orar. Você crê no poder da oração? E outra, não tem esse negócio de oração forte e oração fraca. Oração é oração. Amém? Glória a Deus. Mas, vamos lá. O que queres que eu te faça? Essa foi uma das perguntas mais singelas que o Senhor Jesus fez para um homem cego. Seu nome, Bartimeu, ou mais precisamente conhecido como cego de Jericó, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, no versículo a partir do 46. Pois é, um cego. E quem foi Bartimeu? Bartimeu, como a palavra já diz, ele era cego e passou muitos e muitos anos à beira de um caminho à mercê da bondade de alguém. Ou seja, não tinham o que comer, não tinham o que vestir, não tinham onde morar, não tinham o que trabalhar, não tinha nada e ainda excluso da sociedade, né? Porque as pessoas não davam nada, muito pelo contrário. Eu imagino a sensação daquele homem dentro dele. Porque se você pegar tudo isso, hoje em dia, nesse século de hoje, você pode observar que muito se fala em questão de ansiedade, depressão, né? Quantos e quantos seres humanos já tirou a própria vida por essa questão aí de depressão? N números, né? Se nós formos avaliar. Pois é. Mas não foi o caso de Bartimeu. Bartimeu, embora ele fosse pobre, mas ele era pobre de dinheiro. Mas eu vejo um homem rico no que diz respeito à fé. E é justamente sobre a questão da fé que eu quero chamar a atenção de tu. É tu mesmo. E eu principalmente. Fé, uma palavra tão pequenininha, mas tem um grande efeito. Porque foi justamente essa fé que Bartimeu guardava dentro dele que fez ele acreditar que um dia Jesus transformaria a vida dele. Bartimeu não acreditou no homem, até porque quem seria excluso da sociedade? À beira de um caminho, à mercê da bondade de alguém, de um apoio, de um ombro, de um amigo. Ele teve? Não teve. Mas ele sempre acreditou na vinda do Messias, que Jesus transformaria sua vida. Mas para isso, ele precisaria ter fé. Para isso, ele teria que ter a ciência do livro de Salmo 40. Esperar com paciência no Senhor. Quem é que hoje em dia tem essa paciência de esperar com essa fé no Senhor? É contado de dedo. Porque a fé hoje em dia é muito abalada, é abalada com facilidade. Por livro que na palavra do Senhor fala que devido à iniquidade, às transgressões e muitas coisas ruins que a gente vê aí, o amor de muito esfriariam. E como de fato já está se esfriando. Pode analisar ao seu redor as barbaridades acontecendo. Mas eu quero chamar a atenção aqui nesse ponto base de Bartimeu, cego. Um cego que devido a essa fé que fez com que ele esperasse da bênção chegar. E outra, quem tem fé e espera com paciência no Senhor, o milagre acontece. A transformação na vida dessa pessoa acontece. Foi o que aconteceu na vida de Bartimeu. Passou-se muitos anos e imagino que esse homem passou. E ele sendo movido de fé. E o que acontece? Um determinado dia, está Jesus passando pela cidade de Jericó. E Jesus já estava indo para ser crucificado. E ali Bartimeu, sem enxergar, lógico, cego, mas ele sentiu a presença. Aleluia! Pensa aí, maravilhoso, né? De longe, ele sente aquele reboliço, o que está acontecendo, alguém diz, é Jesus passando. Ele sente que algo diferente está acontecendo e que vai acontecer na vida dele, que é algo que ele já estava esperando anos lá atrás. E ali, quando ele fica sabendo que Jesus está passando, ele entende que é a oportunidade que ele sempre esperou, é a oportunidade que ele deveria agarrar. Você sabe quando é que você vai ter alguma outra oportunidade? Sabe? Se você disse que sim, está enganado. Nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a alguns instantes, quanto menos amanhã, que é incerto. Você não sabe se vai ter alguma outra oportunidade não, meu bem. Sabe não. Só quem sabe é Jesus.
Quando ele nos dá essa chance, nós temos mais é que agarrar. Foi o que Bartimeu entendeu naquele momento. Jesus está passando, é a minha chance agora da minha bênção ser alcançada. Que homem nenhum pode conceder. Só Jesus. E se ele era cego, ele sabia o que ele queria. E aí ele não está vendo Jesus, ele sente a presença, o que é que ele faz? Usa a boca. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E olha só que interessante, as pessoas o oprimiam, as pessoas faziam com que ele se calasse, porque má aparência, o cheiro, né, ia incomodar Jesus, como se Jesus escolhesse os mais doutorados, os mais arrumados, os mais vistos. Não, não, não. A Bíblia fala que Jesus ama todos sem fazer acepção de pessoas, mas não são todos que amam o Senhor Jesus. Concorda? Pois é. Aí, o mais interessante também é que Bartimeu não se deixa levar pela opressão. Porque nem sempre as pessoas, não todos, tá bom, gente? Metade, eu diria, 50%. Eles nunca estão de acordo com o teu progresso, com o teu sucesso. Não, não, com o teu avanço. É como se ele soubesse que Bartimeu estava prestes de ser abençoado e não quisesse ver o progresso na vida de Bartimeu. Cala-te, Bartimeu. Só que Bartimeu, ele não se calou. É aí que ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, ele vendo tudo acontecendo ali. O que é que Jesus faz? Faz com que aquelas pessoas que o oprimiam levassem Bartimeu até Jesus. E foi o que aconteceu. Bom, agora está Jesus e Bartimeu, Bartimeu e Jesus. Aleluia! E Jesus é nessa hora que faz uma pergunta tão, sabe, tão impactante. O que queres que eu te... Você tem a oportunidade. Você ouve uma pergunta dessa: o que queres que eu te faça? Você tem a chance de pedir o que tu quiser. Tu está pedindo para Jesus. É uma cura, uma libertação? Mas você é um mendigo. Você vai pedir o quê? Uma fartura de comida? Jesus dá. Você quer uma porta de emprego? Jesus dá. Por que não? Você quer o quê? Uma moradia, uma casa confortável? Jesus dá. Jesus tem poder para isso, para operar também a bênção na tua vida. Ele dá, sim. É lógico que é diferente, que ele dá aquilo, não que a gente quer, mas o que a gente precisa. Só quem conhece nosso coração é Jesus. Certinho? Concorda? Pois é. E aí, o que queres que eu te faça? Eita glória! Bartimeu, um mendigo de Jericó, ele só pede: Senhor, mestre, que eu tenha vista. Aleluia. Ele só queria ver. E sabe o que Jesus faz? Ele simplesmente... Primeiro que ele se alegra com um pedido humilde desse. Jesus se alegra, certo? E aí Jesus fala: a tua fé te salvou. A tua fé... Gente, preste atenção. Sabe a importância de nós termos essa fé que move montanha? Precisamos ter e exercer dentro de nós e fazer com que ela fortaleça dentro de nós. E entender que as batalhas existem, não vai parar, tá? Mas é justamente para a gente usar essa fé que a gente tem, todos nós temos, só que muitas vezes nós esquecemos. E aí vem os abalos sísmicos, literalmente, e ataca a nossa fé. A gente murmura, a gente esmurece, enfraquece, sim. E muitos, infelizmente, morrem. E às vezes deixa de alcançar a bênção também o carro da fé, porque demora tanto, que tu acha que Deus não tá olhando pra tu, ou que esqueceu de tu, enfim. Mas não, é só ter paciência. Foi o que Bartimeu fez. Não importa o que ele passou, a dificuldade, a adversidade, a exclusão, as críticas, os apontamentos de dedo e blá blá blá. Não, ele só confiou em Jesus, no Messias, que um dia a bênção chegaria e só Jesus poderia fazer isso na vida dele. E ele alcançou com paciência no Senhor e a bênção chegou na vida dele. A tua fé, a fé, gente, estou falando de fé, te salvou. Tá Bartimeu enxergando. Bartimeu tá vendo as cores, as pessoas, as formas, mas a primeira coisa que ele vê é Jesus. E Jesus ainda fala bem assim: ó, pode ir. Você agora tá enxergando, a bênção foi concedida, agora pode ir, Bartimeu. Sabe o que Jesus faz? Que Bartimeu faz? Ele podia seguir qualquer caminho que ele quisesse. Está me enxergando agora, fazer o que quisesse da vida dele. Mas ele resolve seguir o caminho de Jesus. Gratidão, gratidão. Então, eu te aconselho o seguinte: cuide da tua fé. Não deixe que nada venha abalar
a sua estrutura por falta da fé. E se não tiver, peça a Deus. E se está abalada, peça um renovo ao Senhor. E eu te digo isso de experiência própria, tá bom? É muito importante nós termos isso dentro do nosso coração. E vamos enfrentar batalhas, mas precisa estar sempre com essa fé renovada. E outra coisa, seguir o Senhor Jesus. Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quer outro caminho? Você pode até ver aí outro caminho. Mas se for fácil, desconfie, porque o único caminho que te leva à salvação é o caminho do Senhor Jesus. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Deus abençoe, e essa é a voz de Deus em seu lar, uma explosão de audiência.